Olá, olá, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no programa A Mensagem por Elas, na TV Novo Tempo. É um programa muito especial para você, feito com amor. Meu nome é Ivelise Fonseca e você, será que já parou para pensar em pedir mais bênçãos para você mesma do que para os outros? Ou a sua tendência é pensar em pedir só para os outros? Nós iremos para um rápido intervalo e quando voltarmos, falaremos mais um pouquinho sobre Mais para mim, Senhor, aqui na TV Novo Tempo, no programa A Mensagem por Elas. O programa Mensagem por Elas está de volta. E antes de irmos para a reflexão de hoje, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Em sua infância, você ouviu esse tipo de comentário? Esse menino é terrível? Ou quem sabe, não sei onde eu estava com a cabeça quando engravidei. Pesado isso, não é? Esse tipo de fala. Ou ainda, você vai me dizer, mas Ivelise, quando eu digo essas coisas, são só brincadeiras. Você sabia que essas palavras causarão sérios traumas nos seus filhos, que irão refletir no tipo de adulto que eles se tornarão? Nós, aqui da TV Novo Tempo, queremos te ajudar. Você que carrega os seus traumas ou até mesmo causa algum desse tipo de trauma a alguém. A revista Esperança, Sentimentos, a Ciência do Existir, tem respostas que irão ajudar você a lidar com os seus sentimentos e emoções. Está vendo esse número de WhatsApp que está na sua tela aparecendo? 12 9 8244 4449. Você pode mandar uma mensagem para esse número agora mesmo e receber sem custo algum aí na sua casa essa revista. E você pode optar indo para o site ou escolhendo atendimento pelo WhatsApp. Para você, sem custo algum, aprender um pouco mais sobre os sentimentos. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nosso desejo, Senhor, é que, como Criador deste universo, mas também da humanidade, o Senhor cuide das nossas emoções, prepare os nossos corações para a abertura da sua palavra. E, Senhor, eu desejo mais bênçãos para mim e desejo mais bênçãos para cada um dos que estão assistindo, para cada mulher que acompanha este programa. Que Teu Santo Espírito se manifeste e seja mais uma oportunidade da convicção sobre a salvação e sobre Teu grande amor. No nome de Jesus, amém. Mas para mim, sabe, quando eu era pequena, sempre vi a minha mãe orar. E a minha mãe, para quem conhece, tem uma voz bem imponente na realidade. E sabe, eu gosto da voz dela. Mas eu percebia que quando a mamãe falava, ela era bem segura. Na hora de orar, ela derramava o coração dela a Jesus de forma autêntica. Quero compartilhar com você uma certeza na mensagem de hoje, que Deus se importa e está no controle da sua vida, sabia? O que Jesus sabia e o que Ele fez, na verdade, o que levou a fazer o que Ele fez? Ele sabia como você se sente, Ele sabia que você era muito especial. E nunca se esqueça disso. Quando você sofre, Deus presta atenção. Quando você clama, Deus escuta e Ele responde. Quando você questiona, Deus ouve. Quando você pede, Deus escuta. Deus se importa com você. Por que eu te contei da minha mãe? Como ela gostava de orar e sempre gostou de pequenos grupos, nossa casa sempre foi muito, assim, frequentada por pessoas de diversas idades. Uma vez, uma menina de 13 anos que morava ali na mesma comunidade que nós, ela enxergava fantasmas. E ela ficava muito perturbada por isso. Como ela não conseguia dormir e gostava muito da nossa família, ela algumas vezes brigava, na verdade, com a sua família e vinha para a nossa casa. Numa tarde,
ela estava no sofá com a minha mãe e exatamente ela tinha enxergado fantasmas. E nós estávamos ali em casa, eu e minha irmã, e ela virou e pediu para minha mãe, né, na verdade, orar. E como minha mãe sempre fazia, minha mãe começou a orar. E eu gosto da voz da minha mãe, eu gosto do talento que ela tem. Acontece que quanto mais minha mãe orava, e ali na oração dela, do modo como ela orava, ela repetia alguns versos da Bíblia e pediu algumas bênçãos. Essa menina de 13 anos interrompeu a minha mãe, tocou nela e falou: Raquel, 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 mais para mim, mais para mim. Sabe, a postura daquela garotinha de 13 anos me constrangeu, porque ela interrompe a intercessão pedindo que a minha mãe orasse por mais bênçãos para ela mesma. E quantas vezes nós pedimos aí oração para as pessoas, ou temos pedidos de orações pelos outros, mas pedimos pouco para nós mesmos, ou por nós mesmos. Ela interrompe a oração de maneira genuína para pedir mais para ela. Num grupo de oração que eu possuo, chamado Mananciais no Deserto, que é bem conhecido, minha tia Rosana Fonseca Pontes, que fica nos Estados Unidos, foi quem iniciou esse projeto, é um grupo de oração de mulheres. Eu contei uma experiência que eu abro aqui, num ambiente seguro e encorajador, que inclusive, num movimento de oração, eu participava e eu gostava de acordar às 5 da manhã para orar com uma grande comunidade e de participar de alguns cultos. Acontece que 5 da manhã eu tenho sono, não sei você. Muitas vezes eu me sinto cansada da correria do dia a dia, mas eu orei e pedi para Deus para que Ele me acordasse. E o que aconteceu? No outro dia, que eu queria participar deste momento de comunicação, de oração, de aprendizado da Bíblia às 5 da manhã, Deus me acordou, não foi o meu despertador. Eu levantei da cama, do nada a gente diz assim, né? E ao acordar, eu sentei na cama. E depois eu voltei a dormir. Pronto, contei. Me senti péssima por isso. Mas a minha mãe, de maneira muito sábia, a Raquel Fonseca, me lembrou. Esta é a prova viva, Ive, de que Deus se importa com você e de que Ele responde às suas orações. É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Deus se importa com você. Ele tem planos sobre a sua vida. Ele tem pensamentos a seu respeito. Existe um texto bíblico que você conhece, provável, já tenha escutado, que está em Jeremias, no capítulo 29, aí a partir do verso 11, que nos diz o seguinte, Jeremias 29, no verso 11, porque eu sei os planos que tenho para você, Maria, Antônia, João, Flávio, Maureen, Rafa, sou eu, Deus, que sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Jeremias, no capítulo 29, no verso 12, ainda diz assim, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Verso 13, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E o verso 14, serei encontrado por vocês, diz o Senhor. A palavra confirma exatamente o que Deus pensa a nosso respeito. E aqui me leva a uma reflexão que ela é um pouco dura. E põe um amor nas minhas palavras. Ela é dura para mim. Sabe por quê? É uma reflexão dura? Porque em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, diz assim, quais são os planos que Deus tem a meu respeito, os pensamentos que Ele tem a meu respeito. E quantas vezes queremos servir a Deus, mas queremos pensar diferente dEle. Ele pensa bem de mim e tem pensamentos altos sobre mim mesma. E de que forma eu penso sobre mim? Quantas vezes você se olha no espelho e se vê de forma negativa? E você denigre a si mesmo e tem pensamentos negativos a seu respeito? Jesus sabe como você se sente. Você está se sentindo pressionado em relação ao seu trabalho? Jesus sabe como você se sente. Tem mais coisas para fazer do que humanamente você seria capaz? Jesus sabe como você se sente. Você olha para os filhos que você tem e isso transforma o seu horário do jantar, da sua vida, da sua agenda pessoal num desafio?
Jesus sabe exatamente como é isso. As pessoas têm tirado mais de você do que têm doado? Jesus entende o que você está passando. Jesus entende seus filhos. E ele não ouve o que você, na verdade, só diz, mas ele se importa com você. As pessoas se afastaram de você? Os seus empregados ou os colegas de trabalho olham para você com desprezo? Quando você tenta realizar as tarefas ou os seus relacionamentos aí pessoais, familiares, matrimoniais não validam o que você faz? Jesus sabe como você se sente. E eu estou aqui hoje para, em nome de Jesus, conforme a palavra dele, lembrar que você é preciosa para ele. Você é muito importante para Deus. Você é tão precioso e tão preciosa que ele se fez como você para que ele viesse aqui na terra. Sim, ele se fez como ser humano. E desconfigurando o plano do opositor, enquanto Cristo esteve nessa terra, ele sempre foi tentado, mas especialmente tentado para duvidar do poder da palavra. O opositor muitas vezes se utilizou da palavra para distorcer a realidade. E a estratégia continua a mesma. Presta atenção, minha querida irmã, meu querido irmão, minha cara amiga. A estratégia continua sendo a mesma: plantar dúvidas a seu respeito. Plantar dúvidas e sentimentos negativos sobre si mesma. Você se colocar em descrédito e se retirar do plano de Deus. Olha o que a palavra diz. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito são pensamentos do bem, são pensamentos do alto. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Quando você pensa a seu respeito, o que você reflete, como você se sente? E quais são as dúvidas que você tem? Da mesma forma como o inimigo, enquanto Jesus esteve na terra, plantou nele tantas dúvidas, querendo plantar dúvidas, aqui estou eu para dizer que Jesus foi firme na palavra e foi o nosso modelo, e é até os dias de hoje, para dizer que se importa com você. Existe uma autora cristã que diz que Cristo assumiu o risco revestindo-se da humanidade, resistindo às provas. Sabe por que Cristo resistiu às provas e não se deixou abater? Por amor. Olha, gente, quem ama é capaz de muitas coisas. Eu vou dizer que depois que eu me tornei mãe, eu descobri um amor que não existia dentro de mim. Depois que eu casei, o amor que eu desenvolvi pelo meu esposo, Douglas, foi um amor que eu aprendi de renúncia, de respeito, de sacrifício, é verdade, de compatibilização. O amor entre homem e mulher é um amor que realmente é decisão e que vai num crescente até que o Senhor volte, que assim se mantenha. Mas requer de grandes ajustes neste amor, que só o Senhor pode nos ajudar a ter unidade. Todavia, o amor de um pai, de uma mãe por um filho é um amor incondicional. É um amor que nos faz ter uma resistência sobrenatural, das quais eu não sinto frio, eu não sinto fome, eu posso passar por severas provas, desde que minha filha esteja bem. Já sentiu isso? Você que é mãe já passou por isso? Você que tem família, provável já tenha aí passado por algumas destas experiências de estar comendo e no prato a criança vir e querer do seu e você dá, e nem por isso você passa mais fome ou vontade. Ou quantas vezes nós, como pais, sofremos privações de sono, são provas de resistência, porque o amor incondicional gera resistência e nos faz perseverar. Repetir, corrigir, disciplinar uma criança dá trabalho, é só por amor. E o amor de Deus por nós está comprovado quando Cristo escolheu se revestir da humanidade, vir aqui nessa terra e por amor incondicional ele assume o risco por passar pela mais severa prova. E sabe o que ele nos revela? É que humanamente Cristo exercitou um autodomínio mais forte que a fome e a morte.
É o que acontece quando nós amamos de forma incondicional. Quando amamos alguém, o nosso filho, a nossa filha, o nosso cônjuge, a nossa família, nós amamos de forma incondicional, por decisão, e exercitamos o autodomínio. Passamos por severas provas, mas nos tornamos vitoriosos, aguentando fome e até mesmo a morte por conta desse amor. Cristo pagou um alto preço para levar você de volta para casa. E quando Cristo assim o fez, esse ato foi tão de amor que ele conseguiu aí superar os desafios, nos trazendo aí vitórias para as grandes aflições que nós enfrentamos. Esse amor é um amor de cuidado, inclusive para nos dar um ânimo. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Deus se importa com você. Sim, Deus sente o que você sente, Deus se importa com você e Deus está com você. Independente do seu sentimento, creia. Deus sente o que você sente. Deus está com você. E Deus tem planos altos e bons, pensamentos excelentes ao seu respeito. Não deixe que o desânimo ou o plantio das dúvidas, que o inimigo muitas vezes o faz, tire a sua alegria de viver. Da mesma forma como Satanás esperava que Cristo fosse tomado pela fome e assim desanimasse, ele tenta hoje te desanimar diversas vezes. Aliás, eu quero compartilhar com você uma curiosidade. Eu fui buscar no dicionário aí o conceito de desânimo, só para você saber, tá bom? E diz assim, presta bem atenção e cuida do seu ânimo e não do desânimo. Porque se você cuidar do desânimo, mais desânimo você vai ter na sua vida. Então, cuida do teu ânimo, porque o contrário de ânimo é o desânimo. E o desânimo tira a nossa fé e tira a nossa esperança. E exatamente a vitalidade que o Senhor deseja que tenhamos enquanto estivermos nessa terra. No dicionário, a palavra desânimo significa tristeza, abatimento, aniquilamento. Aí você significa estar descontente, é uma diminuição, um esmorecimento. Também significa fraqueza, humilhação, quebrantamento, apatia. Sabe o que é apatia? Não ter gosto por viver, tornar-se tudo indiferente, perder o gosto dos alimentos, pelo sol, pela flor, pela criança que dá risada, pelo sabor de um sorvete. A apatia tira também o nosso ânimo, a insensibilidade, a letargia, o enfraquecimento, o amortecimento espiritual traz desânimo. Aí a relaxação. Eu gostei dessa palavra que eu encontrei no dicionário, se tornar relaxado demais. Com o seu próprio ânimo pode se tornar desanimado. Esteja atento e seja vigilante em relação ao seu ânimo. A relaxação com a sinceridade. Sabe aquela tendência que se tem de falar tudo o que se quer? Isso pode te desanimar. Sabe por quê? Porque toda vez que você tenta falar tudo o que você pensa que é sinceridade, muitas vezes você pode acabar magoando as pessoas e se magoando também. Lembre-se, importa o que Deus pensa a seu respeito, o que Ele revela em sua palavra. Cuide do seu ânimo, proteja o seu viver. Como diz o meu querido pastor Henrique, da igreja que eu frequento, guarda o seu coração. Guarda o seu coração no Senhor. Cuida da sua alma, da sua fé. Porque da mesma forma como o inimigo fez com Cristo, ele está muitas vezes tentando dominar-nos pelo desânimo, para nos vermos perdidos. No deserto, quando Jesus Cristo foi tentado, Satanás estava ali tentando espalhar o que não era verdade, se utilizando da palavra. E quantas vezes, quando você não mantém a sua fé no Senhor, ou o seu ânimo exatamente fundamentado na palavra, as notícias que vêm, ou as crenças espalhadas, acabam por te desanimar. Por exemplo, é muito tendencioso nos dias atuais as pessoas
adentrarem em discussões religiosas ou até mesmo políticas e perderem o seu tempo olhando para discussões religiosas ou políticas. Isso faz com que você desanime. Presta atenção, você não recebeu procuração do Senhor para virar advogado dele, ficar aí brigando pela internet, para saber nas redes sociais quem é que fala a verdade ou não. Cuide do seu coração. Cuide também para que você não se torne letárgico ou indiferente. Porque muitas vezes a letargia está em achar que como Jesus vai voltar, tudo está piorando, eu não preciso fazer mais nada, tá bom? Porque esse mundo, Ivelise, só vai de mal a pior. Para com isso em nome de Jesus. Seja capaz de enxergar os planos que Deus tem a seu respeito. Muitas vezes você pode estar perdendo a capacidade de enxergar que o Espírito Santo ainda está fazendo a boa obra para a qual Deus assim determinou. As boas coisas ainda acontecerão nesta terra, mesmo que o pior ainda esteja para acontecer. No período de provações e perseguições a serem enfrentadas, a palavra do Senhor é certa, como está em Salmos, no capítulo 37, no verso 19. Então confie no Senhor, porque Ele está contigo e há de te livrar. Mantenha o seu ânimo, peça a Deus mais para você. Peça como aquela menina que eu compartilhei com você de 13 anos. Fala, Senhor, mais para mim? Já que o Senhor tem bons pensamentos ao meu respeito, mais para mim, por favor? Quando você lê em Jeremias esse texto, ele toca no meu coração, porque se trata de um período que Jeremias teria más notícias e boas notícias. E quando ele recebe essa boa notícia sobre os pensamentos que Deus tem a seu respeito, o mais importante é o que ele faz para não perder o ânimo e a coragem. E a receita está no mesmo texto de Jeremias, do capítulo 29, no verso 11 e 12 seguintes. Qual é a receita que aqui nos diz? Para manter o ânimo e a coragem, é importante que você busque a Deus em oração e então ore por você e pelos planos que o Senhor tem. Você não sabe do futuro da sua vida? Ore. Você tem dúvidas sobre os dias? Ore. E peça a Deus para que a sua crença não seja de que você vive sozinho. E repreenda os seus sentimentos, equalizando os seus sentimentos, como nós falamos no início, com a ajuda inclusive da Novo Tempo. E eu reitero, mais uma vez, a importância de você cuidar dos seus sentimentos. Porque quantas vezes os sentimentos são traiçoeiros e distorcem a nossa realidade. São importantes e muitas vezes se servem como diretrizes para a nossa vida. Mas cuida dos seus sentimentos na presença de Jesus, para que você não perca o foco. E qual é o foco? De manter o ânimo e pedir mais para você. Como você pode lidar com o desânimo? Ou qual é a cura para o desapontamento? Volte para a história. Leia o texto várias vezes e leia de novo. Presta atenção, qual é a cura para o seu desânimo? Olhe para a história e veja que você não é a primeira a chorar. Você não é a primeira pessoa a ser ajudada. Leia a história, pois a história deles também é a sua história. A história e o desafio dos outros também são os seus desafios. Você olha para o seu desafio e acha que é grande demais? Leia a história. Jesus Cristo não deseja que fiquemos tímidos ou intimidados, ou ainda desfalecidas ou desanimadas. Jesus disse em João, no capítulo 16, no verso 33, "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele chama o Espírito Santo de encorajador. Ele é o Espírito que nos consola e está à disposição para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e para nos animar. É através dele que participamos da glória de Cristo. E ao recebermos o fruto do Espírito na nossa vida, a nossa vida muda. Sabe o que é o fruto do Espírito? Significa que a nossa forma de viver, os nossos sentimentos, eles vão sendo adaptados e aí Deus vai transformando a nossa vida. E nós temos prazer em ministrar, em alimentar pessoas, em servir, em acolher apesar das nossas dores, em perdoar apesar das ofensas aí que sofremos,
em pregar, em compartilhar o Evangelho, apesar das notícias. O que nós fazemos ao receber o fruto do Espírito é ajuntar para multiplicar ao invés de dividir, é realizar consolando, porque quanto mais eu consolo, mais eu sou consolada. O desafio é grande demais, leia a história, preste atenção, note que na história nós temos aí grandes relatos como os seus, como o meu. Eu lembro de uma amiga que passou por um desafio com o filho, doente no hospital, ela me liga de madrugada e diz assim, por favor, ora comigo e me manda um texto da Bíblia, Ive, para me lembrar do que é importante. Sabe por que eu estou falando da importância da palavra? Porque quando você olha para a palavra, Deus é certo em suas revelações e na história. O desafio é enorme. Olha para Moisés que atravessou o Mar Vermelho. Você tem muitas preocupações? Leia a história e você vai receber a mesma bênção que o povo israelita recebia quando vinha o pão do céu. Lembra-se disso? As feridas são profundas demais na sua vida? Leia a história e veja como José, ele perdoou e você também pode perdoar. Seus inimigos são muito poderosos? Olha a história de Josafá. Seus desapontamentos são grandes? Preste atenção, leia a história dos discípulos a caminho de Emaús. Viver desapontado não faz parte da vida, mas desapontamentos fazem parte do viver. Leia a história. Alguma coisa acontece quando nós estamos com Jesus. E eu te convido a ler a história para te lembrar que quando você ler a palavra, enquanto a lê-la, Deus estará com você. Ele fortalecerá o seu ânimo e protegerá o seu coração e a sua alma. Leia a história, preste atenção. E da próxima vez que você for tentada ou tentado a desapontar-se ou desanimar, não entre em pânico. Confie no Senhor. Olhe para a palavra e esteja certo de que aquele que diz que eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou o filho de Deus, ele continua sendo o eu sou na sua vida. E dessa maneira, ao saber, na leitura da palavra, buscando ao Senhor quem ele é, não é que ele foi no passado, mas na certeza de que o eu sou é o caminho, a verdade e a vida, ele manterá você com mais fé e na certeza de que ele terá mais bênçãos para você. Vamos orar? Senhor, tu és o pão da vida, o nosso Criador, és o caminho, a verdade e a vida. Nós confiamos em ti, Senhor. Não é à toa que quem está assistindo neste momento a mensagem, com certeza se coloca na tua presença, ó Deus, para pedir, ó Deus, mais para mim, mais consolo, mais conforto, mais fé. Me usa mais, Senhor, para que eu seja também consoladora, seja generosa. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor proteja os seus corações e assim fortaleça a sua fé. E que cada um abrir a tua palavra encontre o que é necessário para a salvação. Nós te louvamos por quem tu és. No nome de Cristo Jesus. Amém.